Fala galera, sejam muito bem-vindos à segunda parte do vídeo de tendências. Se você não assistiu a primeira parte, confira lá que ficou sensacional. Neste vídeo nós vamos ter o que? A continuidade. Nós vamos ver os exemplos que nós vimos do vídeo anterior, só que agora diretamente no gráfico. E assista até o final, pessoal, porque no final eu vou mostrar quais são as características que você tem que identificar quando o mercado está o quê? Prestes a reverter a sua tendência. Ou seja, se ele está numa tendência de alta, quando que ele pode ter? Está o quê? Revertendo para uma tendência de baixa, né? E o contrário também. Antes da gente ir diretamente, pessoal, eu só quero fazer aqui uma pequena observação nessa tela que nós montamos o quê? No nosso primeiro vídeo, que é o quê? Nós temos aqui uma tendência de alta, que também é conhecida como mercado bullish, né? Onde nós temos uma demanda, né? Um desequilíbrio entre demanda e oferta, onde a demanda é predominante. Nos conceitos de smart money, pessoal, eles falam que quando o mercado está em tendência de alta, ele está em um order flow de compra. Só que eu acabo chamando apenas de flow de compra, ou seja, o fluxo de compra. Mas se a gente for pegar aqui ao pé da letra, lá nos conceitos, aqui a gente vai colocar, ó, order flow, tá? Só para deixar bem referendado da onde surgiu esse termo. Da mesma forma, quando nós temos uma tendência de baixa, ou mercado bearish, né? Ou seja, o mercado de urso, onde a oferta ela é predominante em cima da demanda, temos uma oferta maior do que a demanda, nós temos um flow de venda, ou então, pessoal, nós temos um order flow de venda. Vamos escrever aqui um order flow de venda. Beleza, pessoal? Outra coisa que nós temos que levar em consideração, pessoal, que quando a gente olha uma tendência do mercado, é o quê? Se a demanda é maior do que a oferta, isso quer dizer que quem? Os big players, o smart money, os profissionais do mercado, aqueles que têm muito dinheiro, eles estão o quê? Entendendo que o mercado ainda é de alta. Percebem que o mercado, eles tendem a ter o quê? Preços cada vez mais altos. No sentido inverso, é quando a gente tem o quê? Onde os big players, smart money, está entendendo o quê? Que os preços estão caros, eles tendem até o quê? Em níveis de preços mais baixos. Por isso que nós temos um fluxo de ordem vendedor do smart money e o mercado continua caindo. E por fim, o mercado lateral é quando a gente tem uma troca de mãos mais acentuada entre o quem? Os big players e as sardinhas, fazendo o quê? Quando é uma acumulação é para o mercado subir e quando é uma distribuição para o mercado descer. Nesse caso, nós temos o que? O equilíbrio entre oferta e demanda. Beleza, pessoal? Então vamos para o nosso vídeo na prática. Então, galera, agora vamos ver na prática, né, o que nós vimos na parte 1 do vídeo de tendências. Temos aqui esse mercado lateral, tá aqui, né, na verdade está vindo uma tendência de alta, temos aqui, ó, essa pernada aqui importante. Se eu traçar uma retração aqui, ó, o que a gente tem? Observe que, a partir dessa retração, olha onde é que o preço veio recuar e veio trabalhar justamente nessa região. Ele, nesse caso, ele nem parou de 50%, mas ele criou o quê? Fez essa troca de mão, né? Fez uma reacumulação para o preço continuar. Vamos agora ao próximo exemplo, que eu acho que o próximo exemplo é um pouquinho mais interessante, que é nesse gráfico mesmo. Então, veja bem, aqui então, temos o rompimento aqui, temos aqui essa pernada, depois temos essa outra pernada, e aí nós temos o rompimento até aqui em cima. Observe que aqui, pessoal, o mercado faz um outro fundo aqui, ó, e agora temos, vamos ver quando que ele vai renovar, fazer um novo topo. Ó, observe que aqui ele já está o quê? Já tem um novo topo e possivelmente ele pode estar fazendo o quê? Uma retração. Então o que a gente faz aqui? Agora a gente vem e aplica a ferramenta de Fibonacci, a ferramenta de Fibo. Vamos só estender aqui a direita para ficar melhor para a gente trabalhar. Então vamos ver como é que o preço vai se comportar. Vamos ver para onde ele vai retrair. Ó, ele retraiu, ele quebrou aqui os 50%. Observe essa barra aqui, ó. Essa aqui é uma barra violenta. Olha o tamanho da barra e a sombra inferior aqui, né? Tem uma sombra inferior importante. Vamos ver a continuidade do preço.
o preço continua trabalhando o quê? Lateral, né? Ó, vai para cima. Agora aqui muita gente poderia estar pensando, opa, que ele armou o quê? Um pivô. Agora ele vai perder o fundo. E aí pode começar a vender aí. Só que acontece com o preço, ele não perde. Quem vendeu por aqui, nessa região, né, colocou stop aqui ou aqui, já foi estopado. O preço continua até que finalmente ele dá o quê? Dá continuidade na tendência. Mas aqui você poderia estar marcando esse fundo. Não, esse aqui não é um fundo. Aqui você tem que entender que você tem uma barra. É como se fosse uma barra de alta aqui, tá? É como se for, quando você tem esses gaps, né? Esses gaps nada mais é que essas regiões onde você não teve negociação de preço em determinado momento, esse aqui é como se fosse uma barra de alta, né? Uma barra de ineficiência ou imbalance, tá? E observe que o preço ele veio trabalhar justamente o que? Nessa região. Fechou o gap e continuou trabalhando aqui. Ó. Ele começou a dar a entender que o preço iria o quê? Perder, né? Iria continuar caindo, mas não aconteceu. O que, que aconteceu? Ele manteve trabalhando e nessa região, ó, havendo defesa. Tivemos a primeira defesa aqui, ó, com essa sombra, uma barra grande e essa sombra. Aqui, ó, tivemos essa barra tentando jogar para baixo a sombra. Tivemos aqui esse doji também, que isso aqui mostra uma defesa na região. E por fim, temos aqui esse martelo, né? Mostrando uma defesa nessa região. Então, o interessante seria buscar justamente o que? Compras nessa região, né? Você comprar nessa região, esperar o preço lateralizar. Observe que ele não capturou liquidez, a única liquidez que ele capturou foi aqui. Aqui, ó. Quer ver? Vamos marcar aqui para ver se ele capturou essa liquidez aqui, ó. Não, ele chegou bem próximo ao mesmo nível, mas não chegou a ser o quê? Uma captura de liquidez. Mas aqui você poderia estar fazendo, procurando alguma entrada, né? Existem várias outras setups de entrada para você poder estar entrando aqui. Então aqui que você teria que o quê? Buscar compras, né? Porque observe que o preço dá continuidade em seguida, beleza? Agora vamos para mais um exemplo. Vamos agora com esse exemplo do mini índice, pessoal. Veja bem, aqui nós temos esse topo, ó, temos essa pernada aqui de baixo, depois temos aqui o recuo do preço. Quer ver? Ó, vamos só traçar aqui a ferramenta de Fibonacci, só para ver o nível que o preço segurou. Observe que ele parou justamente naquele nível, ó, aquele nível interessante aqui, ó. Aquela retração aqui de 75% e 87,5%. É aqui que seria uma ótima região de compra. Observe que aqui nós tínhamos aqui, ó, topo, dois topos, né? Fez um topo duplo aqui. E o que ele vem fazer? Vem romper esse topo e depois devolve. Ele veio capturar essa liquidez, tá? Essa barra vermelha aqui mostra também o que? Um interesse nessa região de preço. E essa barra verde confirma quando ele perde, tá? Esse aqui é uma regra de coloração, né? Um indicadorzinho que eu estou desenvolvendo aí, que em breve teremos disponível na loja da Nelogica, tá? Então aqui nós temos essa retração aqui, tá, pessoal? Tivemos essa outra pernada, tivemos essa pernada para cima e agora tivemos essa pernada para baixo e o preço está o quê? Ele está recuando, né? Fazendo um recuo. Pessoal, eu recomendo aqui, por exemplo, esse aqui era o topo mais relevante. No entanto, o topo que de fato fez esse fundo ser perdido foi o quê? Foi esse daqui, ó, porque onde nós tivemos uma ineficiência. Ó, observe que ele já veio testar essa região de preço e a partir dele ele teve o quê? O rompimento do fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar a retração desse fundo com esse topo e vamos ver qual que vai ser o comportamento do preço. Olha onde é que o preço recuou. Ele recuou, nesse caso, apenas em 50%. Além disso, pessoal, veja que aqui nós tínhamos, ó, topos em mesmo níveis. Então aqui, teve gente que comprou aqui, teve gente que comprou aqui, e quando perdeu esse fundo aqui, então provavelmente quem estava comprado aqui pode ter vendido e zerado as suas posições, tá? Então essa barrona aqui pode ter sido o stop dessa galera que se você está comprado, você é obrigado a vender a mercado para você estopar, né? Então quando você vende, você está agredindo o book de ofertas e ajuda a levar o mercado para baixo. Então,
É importante sempre usar confluências, tá? A gente está analisando apenas aqui essas retrações, tá? Mas não é só isso que você tem que utilizar para entrar nas suas operações. É importante que haja algumas confluências. Aqui eu estou apenas o quê? Mostrando para vocês as regiões que você tem que ficar atento, tá? Não vai ser uma média móvel específica, não vai ser um estocástico que vai estar sobrevendido. Aqui provavelmente o estocástico aqui estaria sobrevendido, né? Qualquer ferramenta de oscilador estaria sobrevendido. Mas não é isso que fez o mercado cair, e sim as regiões, os níveis de preço. Você tem que entender onde é que tem os players que estão comprando, onde é que tem os players que estão vendendo, e entender de fato que o Smart Money está fazendo. Aqui nesse caso, pessoal, eu estaria procurando por vendas, porque o Smart Money, perceba que os fundos estão sendo renovados, nenhum topo consegue romper o outro topo relevante, né? Então, quando isso acontece, é porque o Smart Money ainda está na venda, tá? Então, você tem que seguir o Smart Money. Perceba que o preço continua caindo para baixo, tá? Ficou redundante, né? Vamos para mais um exemplo, agora com dólar. Agora temos esse exemplo do dólar, pessoal. Vamos observar aqui qual o comportamento do preço. O preço, então, ele está em fundos e topos ascendentes, né? Veja bem aqui, ó, temos mais um fundo, renovou o topo, depois temos aqui esse fundo, que renovou o topo, e vamos continuar. O preço ele recua. Veja bem, qual seria o FIBO que a gente teria que de fato aqui marcar, né? Seria esse daqui, né? Essa ferramenta. Perceba que nesse caso ele rompeu, e rompeu com uma certa violência, tá? Então, aqui quando ele acontece isso, quando ele acaba perdendo aquele fundo, né, estamos em tendência de alta, e um fundo relevante ele é perdido, pessoal, isso aqui é um sinal que o mercado pode estar o quê? Mudando a sua característica, mudando a sua tendência. Só que você tem que ter em mente o seguinte, o mercado ele nunca vai mudar a tendência de uma vez. Ele não vai simplesmente ir lá em cima e já cair despencando, invertendo a tendência. Não vai. Tem muitos players que ainda estão contando com que o mercado seja um mercado de alta. Então, para o Smart Money jogar o mercado para baixo, ele vai o quê? Ele tem que absorver essa galera que está comprando, que está acreditando em mercado cada vez mais alto. Então, é a oportunidade dele vender. Ou então, se ele pensa em níveis mais altos, ele vai fazer o quê? Induzir, né? Fazer com que a galera pense que o mercado de fato esteja vendendo e eles passarem a vender para quem? Para o Smart Money. Então, quando você tem essa quebra aqui, pessoal, eu sugiro que você volte o quê? O outro fundo anterior que quebrou esse topo. Porque possivelmente estaremos diante de um mercado lateral. E quando você tem essa mudança da característica aqui, ó, quebrando esse último fundo que rompeu o último topo, você marca aqui, né? Não teve a retração para dar continuidade. Uma coisa que você pode observar também, olha o tamanho dessa pernada, tivemos um encurtamento de pernada, né? Então eu vou pegar esse outro fundinho aqui que acabou rompendo esse topo e vou trabalhar com essa região. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do preço aqui nesse caso, tá? Ó, observe que o mercado ele faz o quê? Ele não reverte, né? Ele vai trabalhar onde? Está trabalhando em cima de novo. Será que ele estaria distribuindo? Opa, o que nós tivemos aqui? Tivemos agora o rompimento aqui. Se eu tivesse pensando na mudança de característica, que é o que? Rompeu aqui, eu vou esperar um novo fundo ser formado para eu marcar agora a minha região. Observe que o preço ele vem fazer a retração com relação a essa pernada de baixa e para na nossa regiãozinha linda, né? Para a gente poder fazer vendas. Só que ele não dá continuidade. E o que ele faz? Ele vai romper em cima. Isso porque isso caracteriza de fato que o nosso mercado continua um mercado mercado lateral. Então aqui tivemos aqui, ó, uma possível mudança de tendência e uma possível mudança de tendência novamente. Isso aí fortalece mais ainda eu manter o quê?
a marcação aqui da minha fibra, né, justamente o fundo anterior. E agora, o que eu faço? Já que eu tenho esse topo aqui em cima, vamos ver se de fato o preço vai dar continuidade ou não. Ó, nesse caso, o preço volta para quem? Volta para essa lateralidade. Então, o que eu vou fazer? Eu apenas, agora vou ajustar o meu novo topo. O meu novo topo agora é aqui. Então, vendas para mim, pessoal, não vai ter ainda, tá? Por enquanto, ainda o mercado para mim é de alta. Ele só perderia de fato se ele perder esse fundo aqui. Se ele perder de fundo esse fundo aqui, aí de fato eu veria um mercado lateral, tá? Então, vamos continuar observando o que o mercado vai fazer, ver onde que ele vai parar, se ele vai buscar liquidez embaixo ou liquidez em cima. Vamos abrir aqui um pouquinho mais. O mercado continua. Opa, olha o que ele faz. Ele observe que aqui teve gente que entrou comprando. Olha o tamanho dessa barra com sombra, essa outra barra. Então aqui tinha muitos stops. O que ele veio fazer? Olha essa outra barra aqui, ó, tentando segurar o preço. Ele vem justamente capturar a liquidez. Quem tinha stop aqui, ó, capturou essa liquidez. E agora o mercado faz o quê? Ele dá continuidade para romper a estrutura, faz o teste e vai embora. Beleza, pessoal? Então, observe, isso aqui eu trouxe esse exemplo para mostrar que quando você tem essa quebra de estrutura para um lado, quebra de estrutura para o outro, você tem um mercado, uma característica do mercado lateral. Observe que aqui, ó, se eu fosse considerar essa quebra de estrutura, eu teria agora quem? Esse topo relevante e esse fundo relevante. Aqui nós teríamos o quê? Outra quebra de estrutura aqui. E o mercado fica nessa brincadeira de quebrar a estrutura para cima, quebrar a estrutura para baixo. Então, tomem cuidado para você não ficar o quê? Você ficar querendo buscar que quebra de estrutura e tentar já operar ao contrário, é você buscar o quê? Você ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Então, quando você marca essas regiões, é que nem aqui, ó. Quando o preço fez esse topo aqui, ó. O que eu poderia estar buscando aqui, ó? Aqui você poderia estar buscando uma venda. Por quê? Ele rompeu aqui e deu continuidade, ó. Ele voltou ainda para testar, Aqui eu não estou com volume para avaliar, mas possivelmente você teria bons indícios de você poder fazer uma venda aqui, tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo onde o mercado de fato faz a reversão. Ó, estamos aqui trabalhando ainda esse ativo do dólar, né? Vamos marcar aqui quais são os topos e quais são os fundos relevantes. Então aqui, ó, quando ele rompeu a estrutura, foi essa estrutura aqui, ele fez um topo aqui, e aí nós tínhamos o que? Esse fundo aqui. Só que acontece, ele já renova esse topo, então a gente marca aqui esse fundo e marca aqui esse topo, tá? Aqui, ó, são barras grandes, então eu não considero esse aqui como um fundo não, tá? Perceba que agora o preço, ele ficou trabalhando o quê? Nesse nível aqui, ó. Ele continuou trabalhando, ó, testou aqui a nossa região aqui relevante e não consegue romper. Quando ele não consegue romper, nós temos fortes indícios de que o mercado pode fazer o quê? Ele pode acabar revertendo. Veja que o preço continua trabalhando, lateral, testa embaixo, depois vai para cima, até que finalmente o mercado decide que ele vai romper para baixo. Então aqui nós temos, de fato, aqui, ó, o mercado invertendo, mudando a sua tendência, né? Agora ele vai para onde? Ele vai continuar para baixo. E aí nós teríamos que continuar marcando o quê? Os nossos topos e fundos, né? Então aqui, ó, nós teremos agora essa região, nós teremos agora essa região. Observe que aqui nesse caso, ó, o preço nem veio testar lá em cima e já perdeu o fundo, tá? Isso aqui acontece bastante quando você tem o quê? Um processo de distribuição e de acumulação, que foi o que tivemos aqui, ó. Nós tivemos um grande processo aqui de distribuição para o preço
buscar níveis mais baixos. Aqui temos o exemplo claro de que o mercado estava caro, né? O Smart Money entendeu que estava caro e ele distribuiu para quê? Para poder levar os preços a níveis mais baixos. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso segundo vídeo, tá? Então, o que a gente pode tirar aqui de conclusão para você melhorar os seus trades e melhorar a sua assertividade? É marcar justamente os topos e os fundos, né? Então vamos supor, o mercado aqui, quando o mercado está de alta, que foi nesse caso aqui, ó, claro que aqui nós tínhamos uma lateralização. Então, ó, observe aqui, o mercado fez aquele topo, então vou consideraria esse fundo. Rompeu esse topo, o que eu vou considerar agora? Vou considerar esse outro fundo e agora o topo lá de cima. Perceba que nesse caso aqui o mercado ele lateralizou, segurando aqui nessa região, tá? Mas ele poderia também ter esse comportamento de quebrar várias estruturas, né? Quebrar vários topos e fundos que romperam. Seguinte, e esse aqui é o caso onde nós não temos o que? A continuidade dos topos e dos fundos, tá? Aqui nesse caso não, ele respeitou essa pernada, onde você poderia ser a sua referência, tá? Você buscar vendas aqui em cima e compras aqui embaixo. Quando você começa a ver falhas de rompimento de topos, isso aqui significa mercado lateral também, beleza? Um indício forte de mercado lateral. Mas isso você só vai conseguir confirmar, né, observando como é que são essas velas, né, como é que estão os candles e os volumes também. Teremos vídeos sobre volumes, uns vídeos bem completos, tá? Para ajudar vocês na tomada de decisão. Então é isso aí, galera. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, curte esse vídeo, marque o sininho e compartilhe com aquele seu amigo que está penando aí no mercado, beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo.